Requisitos ou elementos dos atos administrativos. Quais são? Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Atributos dos atos administrativos. Quais são? Presunção de legitimidade, autoexecutoridade, imperatividade. Poder de polícia. Atributos do poder de polícia. Discricionariedade, autoexecutoridade, coercibilidade. Quais são os pontos que a gente vai precisar destacar aqui? Primeiro ponto, que merece bastante destaque, bastante cuidado, é com o emprego dessas palavras. Por quê? Porque as bancas gostam com muita frequência de fazer jogo de palavras. Trocar um pelo outro. Por exemplo, a banca pode dizer que a finalidade é um atributo dos atos administrativos. Errado. Porque a finalidade é um requisito ou elemento. Aqui sim são sinônimos. Eu vou usar requisitos para não ficar usando os dois. Mas saiba que aqui são sinônimos. O que não é sinônimo é requisito e atributo. Ou elemento e atributo. Isso são coisas diferentes. Então, a finalidade, só para exemplificar, a banca vai dizer que é um atributo, ou que a forma é um atributo, ou que a competência é um atributo, ou que o motivo é um atributo, ou objeto. Não, tudo isso aqui é requisito, certo? Não troque essas palavras. Se você trocar essas palavras, a questão vai estar errada. A não ser que ele troque e diga que a questão está errada, ok. Então, a questão está certa. Se ele trocar e disser que está errado, ok. Mas atributos são presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. E ele pode fazer o contrário também, né? Vamos só apagar aqui rapidinho para mostrar o contrário, mas que você certamente já entendeu o que significa esse contrário. Ele pode pegar um atributo qualquer, digamos, por exemplo, a imperatividade, e dizer que a imperatividade é um requisito. Também está errado, porque a imperatividade é um atributo. Então, a primeira dica importante desse mapa mental é não trocar a palavra requisito pela palavra atributo, certo? Não troque requisito por atributo. Requisitos: competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Atributo: presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade dos atos administrativos. E por que eu trouxe o poder de polícia? Eu trouxe o poder de polícia por causa da palavra autoexecutoriedade, que aparece tanto nos atos administrativos quanto no poder de polícia. Olha, autoexecutoriedade você tem nos atos, é um atributo dos atos e também é um atributo do poder de polícia. Com a diferença que aqui, nos atos administrativos, a autoexecutoriedade é uma exceção. E no poder de polícia, a autoexecutoriedade é uma regra. É um detalhe importante. Agora, vamos para outro detalhe não menos importante. A competência, a forma e a finalidade, a informação
essencial que você tem que guardar desses três no momento é que ambos são requisitos vinculados. Eles não são discricionários, eles são vinculados. Ao contrário do motivo e do objeto. Motivo e objeto pode ser vinculado e pode ser também discricionário. Vai depender da situação. A última informação que você tem que guardar a respeito, talvez uma das informações mais importantes, é sobre a competência e a forma. Se um ato administrativo ele possuir vício de competência ou vício de forma, esse vício ele pode ser sanado. Ele pode ser sanado, essa é a regra. Um ato administrativo com vício de competência ou vício de forma é sanável. É sanável. Em que situação isso vai ser diferente? Em que situação um ato com vício de competência é insanável? Quando a competência for exclusiva. Então, você vai associar essa palavra-chave, exclusiva, exclusiva, à competência. Se a competência for exclusiva, o ato não pode ser sanado. Mas só nesse caso. Nos outros casos, ele é sanado. E a forma? Se a forma for essencial, ela não pode, um ato com vício de forma e essa forma for essencial, não pode ser sanado. Então, se a competência for exclusiva e houver vício de competência, não pode sanar. Se o ato vier com vício de forma e for uma forma essencial, não pode ser sanado. Tirando esses dois casos, esses dois requisitos dos atos administrativos são sanáveis, ao contrário desses três aqui. Se um ato administrativo vier com vício de finalidade, de motivo ou de objeto, esse vício é insanável. Boa posse!